Olá! Todas as semanas eu gravo um vídeo para vocês nesse meu canal do YouTube sobre um determinado assunto. Hoje eu resolvi responder a várias perguntas que me foram feitas e algumas delas que vai dar tempo de eu responder. Então fique comigo que nós vamos aprender hoje um pouco mais. Eu sou a irmã Terezinha Tomasi da Congregação das Irmãs dos Santos Anjos. Nós estamos no final do mês de outubro, o mês do Rosário, o mês das missões, e já vamos entrar no próximo domingo, no dia 1º de novembro, o mês das almas, o mês em que nós rezamos pelos nossos falecidos, pelas pessoas que já partiram. E por causa disso, eu então selecionei algumas perguntas que gostaria de responder, de tentar explicar, esclarecer na medida do possível. Uma das primeiras perguntas que eu gostaria de falar diz assim: o vivo pode, ele tem assim o poder de ajudar, de livrar uma alma que esteja no purgatório? E o que é o purgatório? Então vamos começar primeiro falando sobre o purgatório. O purgatório, segundo a Igreja Católica, nós aprendemos desde criança, é um lugar de purificação, de expiação. Por que purificação e expiação? Porque Jesus nos diz assim, vejam bem, ele diz assim: nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós não damos conta de fazer isso, porque nós somos imperfeitos. Nós dizemos que amamos, nós nos esforçamos para isso, mas nós não conseguimos chegar a uma vida de total amor a Deus, de total amor ao próximo, de tal maneira que nós não pequemos, nós não falhemos em nada. Então, quando a pessoa não consegue fazer isso plenamente, ela passa por um período de expiação, de purificação no purgatório. O purgatório, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar lá, quanto tempo as almas ficam no purgatório. É muito temeroso dizer que uma alma ficou 10 anos, 20 anos, 1000 anos, 100 anos, um mês, um dia, uma hora, nós não sabemos, porque o tempo para Deus não é igual ao nosso. Então, o purgatório é esse lugar em que nós seremos encaminhados para purificarmos a nossa alma de tudo aquilo que não foi purificado aqui na Terra. Existem pessoas que não devem ter passado pelo purgatório. Vamos lembrar da nossa querida irmã Dulce dos Pobres. Vamos lembrar do nosso querido Papa João Paulo II, que ele tanto trabalhou em favor da igreja, em favor das almas. Vamos lembrar do nosso querido Frei Galvão, nossos santos brasileiros. E vamos lembrar também do Carlo Acutis, que foi beatificado há 2 semanas, quase 3. Essas pessoas viveram inteiramente para Deus. E como elas viveram inteiramente para Deus, não devem ter passado no purgatório. Elas certamente foram diretos para o céu, levados por Nossa Senhora, pelos anjos, por alguém. Então, o purgatório é esse lugar. Se nós podemos rezar pelas pessoas falecidas e ajudá-los, claro que nós podemos, com as nossas orações. Tanto é que na missa, depois da consagração, tem um momento em que o padre diz assim, o nome de algumas pessoas de 7º dia, de um mês, de um ano, de 3 dias que faleceram, e o padre normalmente nos convida também a lembrar dos nossos falecidos, das nossas pessoas que amamos aqui na Terra e que estão falecidas, que nós rezemos com elas, para que elas possam merecer o céu, para que elas possam se livrar do purgatório. E a nossa oração tem um valor imenso. Isso por quê? Porque as pessoas, quando morrem,
nós não podemos fazer mais nada para nós mesmos. Nós demos o último suspiro, acabou nosso tempo de purificação aqui na Terra, o nosso tempo de crescermos na santidade. Quem vai fazer isso são os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que nos querem bem. Por isso que nós também rezamos pelas almas do purgatório mais abandonadas, porque tem pessoas que não têm família, não tem ninguém no mundo, morreram como indigente. Então nós é que devemos rezar por essas almas, mandar celebrar missa pelas almas do purgatório e acender a vela. Tem uma outra pergunta que diz assim: é correta a tradição de acender velas aos mortos? Sim, é correto. Não sei se vocês perceberam, eu volta e meia eu converso com vocês com uma vela acesa. Por quê? Porque a vela é sinal de luz, é sinal de esperança, é sinal de ressurreição. Então a vela, ela pode e deve sim ser acesa também para os defuntos, para os mortos, para as almas do purgatório. Quando vamos ao cemitério, podemos acender no lugar seguro a vela no túmulo dos nossos parentes, dos nossos amigos. Quando vamos à igreja, normalmente tem um lugar próprio para se acender a vela, nós podemos acender. Quando nós rezamos o terço, nós podemos acender a vela, o terço, pedindo a Nossa Senhora que ela também livre as almas do purgatório, que ela leve para o céu as almas que lá estão, que ela vá junto com os seus anjos para livrar essas almas. Então nós podemos fazer muita coisa para purificar, para ajudar as almas do purgatório a ganharem o céu. Agora, é correto pedir para que elas se comuniquem conosco? Não, não é correto. Quando as almas partem para o outro mundo, elas não vêm para se comunicar conosco aqui na Terra. Jesus falou isso. Elas não voltariam mais para se comunicar. É diferente de quando um santo, como esses que eu citei e tantos outros, quando um santo se manifesta, se materializa para alguma pessoa e essa pessoa então não vê com esses olhos materiais, mas ela vê com os olhos espirituais. Então isso acontece, mas nós não devemos fazer aquelas práticas de fazer com que as almas dos defuntos se manifestem para nós. Isso nós não devemos fazer. Uma outra pergunta: um ente querido, falecido, tem poder para interceder a Deus por nós? Os mortos podem nos ajudar de alguma forma? Por exemplo, se diz assim: o falecido, uma pessoa que morreu, está olhando por mim. Sim, as pessoas que estão em Deus, elas têm o poder de interceder junto a Deus por nós. Quando as pessoas estão no céu, logicamente que elas intercedem. Nós dizemos assim que os nossos pais continuam nos amando do mesmo jeito que eles nos amaram aqui na Terra. A gente não entende muito bem isso porque é um mistério. Mas nós sabemos que as pessoas que estão em Deus, elas têm poder de interceder por nós. Por isso nós podemos pedir aos nossos pais, aos nossos amigos e principalmente aos santos que nós conhecemos e sabemos a história deles e que é tão gostoso a gente rezar por eles. Uma outra pergunta é: se Deus é bom, por que permite que soframos tanto a dor da morte? Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é Pai amoroso. Deus não quer que ninguém sofra com a morte. Mas a morte é um processo natural. Todos nós morremos. Quando nós nascemos, a única certeza que nós trazemos conosco é que um dia vamos morrer. Que quando nós cumprirmos a nossa missão aqui na Terra, nós partiremos para o céu. Por que Deus permite o sofrimento? Ele não quer, mas Ele permite. Porque nós somos humanos e nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos decidir se queremos sofrer ou não. Ai, mas eu vivi 20 anos com meu marido, com a minha esposa, eu não consigo viver sem ela. Consegue? Porque você deve ter vivido muito mais sem ele ou sem ela. Aí o que você deve fazer no momento desse? Pedir
a Deus que te dê a conformidade, a paz interior. Pedir a Deus que Ele te dê paz para você lembrar as coisas bonitas que o seu amigo, que a pessoa pela qual você está sofrendo fez aqui na terra e que continua fazendo lá no céu intercessão, porque Ele intercede junto a Deus por nós. Então Deus não quer o sofrimento de ninguém, mas Ele nos dá a liberdade para nós escolhermos. Ah, mas eu não consigo. Vai pedir ajuda, conversa com o sacerdote, conversa com pessoas amigas, aprofunde-se nas orações, reze mais. Existe um atalho para ir para o céu? Sim. O Santo Padre Pio diz que o atalho para ir para o céu é Nossa Senhora. Então, se você pedir a ela consola você, ela suaviza a dor no seu coração, ela consegue deixar seu coração tranquilo, em paz, porque você entrega tudo para o Deus da misericórdia, da bondade e da ternura. Vamos pedir a Ele para que Ele nos console, para que Ele nos ilumine, para que nós possamos ter uma mente em paz, um coração em paz, a nossa alma em paz. E assim nós podemos rezar pelos nossos mortos, sentindo saudades, mas não tristeza, porque a tristeza não nos leva a lugar nenhum. Então, só recordando, acender a vela é possível sim, você deve acender para um momento de oração, conforme eu já falei. Visitar o cemitério, visitar os mortos no cemitério é possível, embora você saiba que o morto não está lá, ele já está em Deus, enfim. Mas é uma prática cristã que você deve visitar os mortos, sim, que é o cemitério, que é uma manifestação de fé na ressurreição dos mortos. Então, é possível sim que nós rezemos e devemos rezar pelos nossos defuntos para suavizar o sofrimento deles no purgatório, para que eles possam ir diretos para o céu. E é possível também que nós não soframos tanto se nós soubermos nos entregar a Deus e pedir a Ele e a Nossa Senhora, o nosso anjo da guarda, que Ele nos dê a tranquilidade e a paz. Espero ter respondido algumas perguntas, ainda tem várias aqui. Num outro dia, numa outra oportunidade, a gente pode responder mais perguntas. Então, se você também quiser, pode mandar algumas que a gente responde. Fique com Deus, um bom dia de finados e reze por todos os seus amigos falecidos. Fique com Deus e obrigada pela sua boa companhia.